Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma aula sobre os mestres da Grande Fraternidade Branca. E na aula de hoje, que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior, nós vamos trazer as energias dos mestres Hilarion e Mestra Nada. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o mestre Hilarion. O mestre Hilarion, ele é o dirigente do quinto raio, o raio verde, e o raio verde ele transmite as seguintes energias: energia da verdade, da cura e da concentração. Então, sempre que nós precisarmos de cura, verdade e concentração, nós podemos pedir ajuda do mestre Hilarion. O dia mais apropriado para a gente poder receber essas irradiações, né, que a gente pode receber todos os dias, mas o dia mais indicado, que é o dia que ele irradia com mais proeminência essas energias, é a quinta-feira. Então, às quintas-feiras, a gente pode estar mais sintonizado com as energias do mestre Hilarion do quinto raio. O mestre Hilarion, ele pertence ao raio verde e esse raio, ele nos confere a cura. Mas a cura não é apenas e unicamente a cura do nosso corpo físico. O mestre Hilarion, ele deixa bem claro que a cura, ela é uma cura completa. Ela é uma cura em todos os níveis. Então, quando nós pedimos, né, a cura de alguma situação, nós precisamos entender que essa cura ela vai assim, se aprofundar até chegar na causa que ocasionou aquela enfermidade ou aquele transtorno na vida da pessoa. E que uma das grandes situações que podem trazer alguma enfermidade é exatamente o desconhecimento da verdade. O próprio Mestre Jesus já dizia: conheça a verdade e ela o libertará. O que Jesus queria dizer com essa frase? Ele queria dizer que todas as pessoas que desconhecessem a verdade estariam aprisionadas de alguma forma, ou através da doença, ou através do infortúnio, ou através da ilusão, ou através do pecado. Então, todas as pessoas que têm alguma situação aprisionante é porque ainda está faltando a compreensão da verdade. E como que nós podemos encontrar a verdade? A verdade, ela está de uma forma mais acessível para nós, dentro de nós. Quando a gente olha para dentro de nós, né, para o nosso íntimo, nós começamos a conhecer isso que se chama verdade. Porque nós vamos encontrar dentro de nós a nossa verdadeira essência, né? Nós vamos encontrar a energia crística do nosso santo ser crístico dentro de nós. Então, quando a gente faz esse primeiro contato, quando a gente descobre dentro de nós essa centelha divina, essa fagulha, né, crística dentro de nós, nós começamos a deslumbrar um novo horizonte. Nós começamos a ver aquilo que realmente é a realidade. E começamos a dar menos importância para as aparências do mundo externo, do mundo exterior, que estão aí e que nos causam muitas ilusões. Então, a ilusão, ela é o oposto da verdade. A verdade, ela liberta, a verdade, ela ilumina, a verdade, ela clarifica a nossa visão, ela abre a nossa consciência. Então, quando nós conseguimos tudo isso, nós conseguimos essa libertação
que era aquilo que Jesus falou naquela frase: conheça a verdade e ela o libertará. Ele não disse de nenhuma outra maneira, ele só disse que se a pessoa conhecesse a verdade, a pessoa se tornaria livre. Então, o nosso primeiro encontro com a verdade é através do nosso caminho interno, desse contato com o nosso santo ser crístico. Esse é o primeiro contato. Cada um precisa fazer esse contato para poder conhecer o início dessa energia chamada verdade. Depois que você fez esse primeiro contato, aí o seu próprio santo ser crístico começa a te instruir, começa a te orientar, começa a te direcionar. E aí você vai gradualmente descortinando para verdades cada vez maiores, né? A verdade da criação, a verdade dos seres, a verdade do nosso sistema solar, do cosmos, do universo. É um passo gradual, né? Nós vamos conhecendo isso gradualmente. Mas o primeiro contato que nós podemos ter com a verdade é olhar para dentro de nós e enxergar essa faísca, essa fagulha crística que está dentro de nós. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro contato. A verdade, ela nunca vai ser encontrada fora, ela sempre vai ser encontrada dentro, porque dentro é onde está todo o universo dentro de nós. Então esse é o primeiro passo. Quando a gente consegue encontrar o nosso santo ser crístico e conseguimos enxergar essa verdade, a cura começa a acontecer. Porque a cura, ela é exatamente o reconhecimento dessa verdade. Se você consegue contatar o seu Cristo interno, descobrir quem você é e descobrir a sua verdadeira natureza, as ilusões começam a se dissipar. As ilusões se dissipando, você cura a sua vida, você cura a sua saúde, né? O processo de enfermidade que esteja abalando a sua saúde, você cura os seus relacionamentos, você cura o seu trabalho, a sua vida, os seus projetos, você cura tudo isso, porque você não vai estar mais focado e preso nas ilusões. Você vai estar já liberto das ilusões porque você encontrou aquilo que te traz todas as respostas. Nosso Cristo interno é a verdade e ele nos traz todas as respostas para as nossas perguntas, as perguntas mais íntimas, mais difíceis que nós possamos ter. É sempre ele que traz todas as respostas. E o mestre Hilarion também fala o seguinte, que nós, para a gente poder ter esse contato com o nosso Cristo interno, e para que a gente possa ter esse contato com a verdade, nós precisamos viver numa atitude verdadeira. O que é viver uma atitude verdadeira? No nosso dia a dia, a gente precisa, em primeiro lugar, ser verdadeiros conosco mesmo. Então não adianta a gente pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. A gente vai estar sendo hipócrita, né? Com a gente e hipócrita com o próximo. Então isso nos distancia da verdade. E se nós estamos distantes da verdade, nós também estamos distantes da cura, porque a gente está muito mergulhado na ilusão. Então veja que uma coisa está interligada à outra. Você conhece a verdade te liberta, a libertação te cura, porque te livra das algemas da ilusão. Então esse é o processo, esse é o caminho. E o mestre Hilarion também nos sugere que nós possamos diariamente pedir pela verdade na nossa vida. Então, quando a gente consegue pedir para que tudo na nossa vida se transforme na verdade e a gente persistir nessas afirmações, a gente vai ver que a nossa energia começa a vibrar numa outra frequência, ela começa a vibrar na frequência da energia verde, que é a energia da verdade e da cura e da concentração. Então, o que acontece?
Nós vamos pedindo pela verdade e nós vamos mudando a frequência da nossa energia, e com isso a gente começa a mudar a frequência da energia dos nossos ambientes. Então aí nós vamos começar a perceber que as pessoas que não são verdadeiras conosco, elas vão começar a se afastar. Ou elas mudam e também começam a expressar a verdade, ou elas acabam se afastando. E com isso a gente vai tendo menos situações conflitantes. Então o mestre Hilarion sugere que nós possamos imaginar uma luz verde, brilhante, um verde assim claro, bem bonito, um verde folhagem, né, assim bem brilhante, e que a gente possa fazer essas afirmações 3 vezes durante o dia, ou sempre que nós sentirmos necessidade de estarmos ancorando a energia da verdade na nossa vida, ou até se nós estivermos passando por uma situação que a gente não sabe se a pessoa está sendo verdadeira conosco ou não, a gente pode usar essa frase para poder irradiar essa frequência de verdade. E se a pessoa não estiver falando a verdade, a gente vai acabar descobrindo, ou a pessoa se afasta ou a pessoa muda. Então aí a gente consegue ter menos problemas com isso. Então a frase é a seguinte: manifestai a verdade, manifestai a verdade, manifestai a verdade. Eu sou, em todas as horas, a presença da verdade em ação. Manifestai a verdade, manifestai a verdade, manifestai a verdade. Eu sou, em todas as horas, a presença da verdade em ação. Manifestai a verdade, manifestai a verdade, manifestai a verdade. Eu sou, em todas as horas, a presença da verdade em ação. Que assim seja. Então, que Mestre Hilarion possa nos abençoar com a energia da verdade. A verdade que ilumina e a verdade que cura. E agora nós vamos conhecer mais um pouquinho da Mestra Ascensionada Nada. A Mestra Ascensionada Nada, ela pertence ao 6º raio, o raio rubi dourado, e esse raio, ele é um raio que vem trazer para nós a energia da devoção. Então, quando nós precisamos fazer com que a nossa devoção aumente, né? Fazer com que o nosso devotamento para com a nossa divindade, ou para com os mestres, ou para com os arcanjos aumente, nós podemos pedir o auxílio da Mestra Nada. A Mestra Nada, ela assumiu o 6º raio, né, que tinha, né, como dirigente o Mestre Jesus, e agora ela que está no comando do 6º raio, e ela nos fala o seguinte, que a devoção é uma frequência vibratória que consegue abrir muitas portas para nós, porque a devoção nos coloca numa atitude de reverência. Nós precisamos ser reverentes, reverentes ao Criador, reverentes à nossa própria divindade, reverentes à nossa divina presença eu sou. Então, esse sentimento de reverência, né, ela nos traz a humildade. A humildade, ela é uma energia bastante sublime, né, bastante sutil, que é muito favorável e nós conseguimos atrair para nós muitas bênçãos quando nós somos devotos, quando nós somos reverentes, porque nós conseguimos expressar a nossa humildade. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma oração, né, para um mestre, quando vamos fazer um pedido para algum arcanjo, alguma divindade, quando nós conseguimos expressar essa humildade, essa reverência, a frequência vibratória das nossas energias, né, do nosso campo energético, ela fica assim mais branda, mais amena, mais suave, e com isso nós conseguimos absorver melhor as bênçãos.
Quando a gente vai fazer um pedido e a gente vai assim com um pedido meio altivo, né? Sem aquela postura de humildade, a gente não consegue captar a totalidade das bênçãos, dos fluidos energéticos que são irradiados na nossa direção. Então a Mestra Nada, ela traz esse abrandamento da energia, aquela energia suave, aquela energia do devotamento, né? Você fica em estado de contemplação. Então muitas vezes a sua oração, ela não precisa nem ter palavras, é um ato de adoração, de contemplação, né? Você fica em silêncio, aquela paz que você tem dentro de si, né? Essa reverência, ela já te abre, né, o seu campo energético para que as bênçãos que você está buscando possam entrar em você, possam trazer para você o bálsamo, o alívio da situação que você estiver passando. Então, sempre que nós precisarmos abrandar as nossas energias, abrandar as nossas emoções, nós podemos pedir auxílio da Mestra Nada. A Mestra Nada tem um fato assim muito interessante, que ela nos diz o seguinte: quando ela ascensionou, quando ela alcançou a ascensão e ela alcançou altas esferas, né, do cosmos, que ela viu aquela imensidão da criação, ela pediu para que o nome dela fosse Nada. Ela pediu que o nome dela fosse a palavra Nada, porque ela viu o tamanho da criação, a magnificência de Deus Criador e o quanto que nós, pequenos, né, não somos nada perante tudo isso. Então ela pediu que tivesse esse nome exatamente para mostrar, né, o grau de humildade, o grau de reverência que nós precisamos ter com relação ao cosmos, com relação ao universo, com relação a Deus e a tudo que nós temos ao nosso redor. Então, que esse exemplo, né, da Mestra Nada possa iluminar o nosso interior, para que a gente também tenha essa humildade, esse devotamento com relação a tudo isso que Deus nos criou. E também ela nos sugere uma oração, uma frase que nós podemos dizer, que é o seguinte: além do devotamento, né, além da nossa humildade, esse comportamento mais brando, esse comportamento mais suave, mais sutil, ele nos confere a paz que nós tanto pedimos, a paz que nós tanto desejamos ver entre as pessoas e na humanidade, no planeta. Então, para a gente conseguir a paz, a gente primeiro precisa ter a paz irradiando dentro de nós. A gente não vai conseguir fazer com que a paz aconteça no mundo se nós estivermos em conflito dentro de nós. Então, essa energia da Mestra Nada, essa energia da reverência, do devotamento, da humildade, ela começa a fazer com que essa vibração da paz comece a irradiar a partir de dentro de nós para fora. Então é dessa maneira que a gente consegue irradiar a paz. Não é pedindo só paz, que tenha paz. Não é só isso. Nós precisamos, quando falamos que queremos paz, nós precisamos fazer com que essa energia da paz, ela saia de dentro de nós, através da nossa fala, né, da nossa oração, para que ela possa trazer essa paz manifestada no nosso dia a dia. Então a frase que a Mestra Nada sugere é o seguinte: eu sou a paz da presença divina que habita em cada coração humano e conduz todos os acontecimentos neste planeta no rumo da perfeição. Eu sou a paz. Eu sou a paz da presença divina que habita em cada coração humano e conduz todos os acontecimentos neste planeta no rumo da perfeição.
Eu sou paz. Eu sou a paz da presença divina que habita em cada coração humano e conduz todos os acontecimentos neste planeta rumo à perfeição. Eu sou paz. Então, gente, eu deixo vocês na aula de hoje com essas energias maravilhosas do Mestre Hilarion, a verdade e a cura, e da Mestra Nada, que é o devotamento, a reverência, a humildade para podermos manifestar a paz que nós tanto almejamos. Então, que as bênçãos do Mestre Hilarion e da Mestra Nada possam iluminar cada um de vocês. Agradeço imensamente a sintonia e até a nossa próxima aula.